Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Oficina: Primeiros passos na criação de uma coreografia. Técnica do espelho. Consiste numa técnica de improvisação onde há um líder que executa o movimento e os demais bailarinos o acompanham. Podemos trocar a posição dos bailarinos de forma a mudar essa liderança. É fundamental que o bailarino que está liderando fique numa posição em que possa ser visto pelos demais. No processo de improvisação, podem ser feitos acordos prévios para dar uma noção do que será feito no palco, ou realizar de maneira totalmente espontânea no ato da apresentação, diante da plateia. Técnica de canon ou canon. É uma técnica que dá a ideia de onda ou de efeito dominó. É sequencial, está associada à continuidade do mesmo movimento. Exemplo: numa fila, a bailarina da frente realiza um movimento com o braço e o restante da fila vai repetindo uma após a outra. No exemplo desse vídeo que vimos agora, o movimento se deu dessa forma. Uma bailarina fez um movimento e a outra só começou quando a anterior parou. Uma outra possibilidade é quando uma bailarina executa um movimento e vai seguindo sem parada, tornando a sequência ainda mais dinâmica. Agora vamos falar sobre dicas para dança em duo. Mas existe uma diferença entre duo e dupla? Então vamos lá. Vamos imaginar essas duas bailarinas no palco. Se nós cobrirmos uma das bailarinas e essa sequência coreográfica seguir sendo executada normalmente, sem nenhum prejuízo, com a sua fluência respeitada, sem nenhuma dificuldade pela outra bailarina em cena, ou seja, se a mesma coreografia pudesse ser apresentada não apenas solo, mas também em trio ou em grupos maiores, isso não fizesse a menor diferença, poderíamos entender que na realidade nesse caso não se trataria de um duo, e sim de uma apresentação sendo executada por duas bailarinas, com os mesmos movimentos, onde a presença ou não de outro bailarino em cena não fará diferença nessa coreografia. No entanto, quando pensamos numa apresentação em duo, podemos entender que trabalhar em duo parte do princípio de que há uma necessidade de uma interdependência dos movimentos dos bailarinos, ou seja, existe um diálogo, uma conversa, uma integração dos movimentos em cena.
Isso é o que faz a diferença entre uma apresentação de uma dupla e uma apresentação de um duo. A seguir, nós teremos um exemplo das bailarinas executando uma pequena sequência coreográfica com os mesmos movimentos e logo depois teremos uma apresentação buscando exemplificar melhor a ideia de uma apresentação em duo. Será a mesma música, os movimentos serão parecidos, no entanto, nós veremos aí essa diferença, pois no segundo caso, na apresentação em duo, nós perceberemos que há uma interação, uma conversa, um diálogo entre os movimentos das bailarinas. Nesse caso, não faria sentido a execução dos movimentos por uma única bailarina. A coreografia não teria o mesmo efeito, não teria o mesmo sentido para quem assiste. Bom, então vamos ver os vídeos a seguir?
Participaram desse vídeo Simone Rosa, bailarinas convidadas Lívia Franco e Larissa Oliveira.